Olá, tudo bem com vocês? Eu decidi vir aqui hoje estar falando porque ontem à noite eu tive uma experiência muito profunda e eu gostaria de estar compartilhando com vocês, né? E semana que vem eu faço aniversário, faço 62 anos e normalmente nessa fase eu sempre me trabalho, sempre percebo o movimento que eu estou, onde eu estou, o que está acontecendo, para onde eu tenho que ir. Eu estou sempre refletindo nos meus processos de mudança, né? E inclusive percebendo quais são os impedimentos que eu estou me dando conta, que eu percebo que não está liberando, que não tem fluidez. Então, aonde a vida não flui, é porque tem impedimento, né? Porque organicamente o rio sempre chega no mar, né? Ele sempre atravessa as pedras, desce na cachoeira, estoura a represa, ele faz o que precisar para que ele consiga chegar no mar. Então, para mim, a vida ela é orgânica. E se tem algo que está me impedindo de chegar onde eu quero, né? Pode ser que seja uma estratégia desequilibrada, portanto é mental, não é algo intuitivo nem orgânico, e aí eu tenho que me dar conta, né? E fazer os ajustes, mas normalmente, como eu me trabalho há muitos anos do ponto de vista sistêmico, né? Eu reconheço no meu corpo claramente quando é algo sistêmico que está voltando, porque há muitos anos eu me trabalho sistemicamente. Então, quando eu vou fazer aniversário, eu tô sempre, não só, mas durante o ano também, faço muitos movimentos sistêmicos. Mas ontem à noite, especificamente, eu tive uma experiência. Eu fui fazer um movimento sistêmico com o Oswaldo Santucci, meu parceiro, que, aliás, foi excepcional. Ele tá com um GPS, um radar, da onde identificar no campo onde está o seu impedimento. Eu tenho pedido para ele realizar alguns movimentos, tanto no Nexo, quanto com alguns clientes, e ontem à noite em mim, que eu tenho realmente vale a pena experimentar uma constelação com Oswaldo Santucci. Ele está com um GPS incrível, é impressionante. Mas eu pedi para ele realizar essa estrutura de diferenciação, uma constelação ontem à noite, e a gente foi abrindo campo, nós fizemos isso online, então tinham representantes presenciais, representantes online, quer dizer, é uma constelação com representantes, né? Que ele estava conduzindo, e aí a gente foi abrindo campo, eu fui trazendo que eu tenho um novo projeto, eu estou escrevendo um novo livro, eu estou com um novo projeto e eu estou sentindo que eu preciso me liberar de alguma coisa para eu conseguir dar um salto, subir mais um degrau da minha escada, né? E eu estava sentindo, eu venho de um semestre muito intenso, com muitos desafios, não foi simples esse semestre, mas foi muito produtivo, muito realizador, mas eu estava sentindo algumas sensações sistêmicas fortes, então a gente foi abrindo campo e aí eu coloquei o meu projeto futuro, para onde eu quero estar, e o que normalmente me conduz é minha força de cura, eu estou a serviço dela, é ela que me guia, ela que abre os caminhos, ela que me mostra o que eu tenho que fazer, é ela que me traz intuitivamente, né, a rua, o sentido, a forma, como, e eu aprendi a seguir, né, e com isso eu venho crescendo muito, me desenvolvendo muito. E a gente foi abrindo campo ontem do meu propósito com essa constelação, e de repente eu me deparei numa cena que eu já fiz a mesma constelação há 10, 12 anos atrás. E quando eu me dei conta que a constelação era o mesmo assunto, para a mesma pessoa, para o mesmo antepassado, e eu precisaria estar fazendo uma profunda reverência novamente, eu falei, gente, como que a gente funciona? E literalmente funcionamos em camadas.
nenhum assunto se resolve de uma vez por todas. Você vai trabalhando o assunto. E quando eu fiz a mesma constelação há 10, 12 anos atrás, eu senti um movimento muito forte e eu fui para Foz do Iguaçu, lá nas Cataratas. Eu tenho uma sintonia com as águas absoluta, eu me conecto à força das águas, me traz, me amplia, me expande, me limpa, me energiza, assim, é uma autorregulação absoluta. Então, quando eu estava diante, e a gente foi, eu fui, eu quis ir, vamos, fomos. Quando eu estava diante dessa cachoeira, das cataratas, né? Que eu entendi que eu estava lá por essa força, essa identificação, e foi um momento de muito profundo, espiritual, de limpeza, de conexão. E aí eu voltei pro hotel e espontaneamente eu entrei em contato com uma memória sistêmica absolutamente significativa na minha história, e abri o campo ali e fiz uma constelação comigo mesma, né? E foi profunda, foi uma descarga absoluta, veio muito conteúdo, desde a minha infância, muitas emoções, muitos conteúdos. E dessa liberação e dessa constelação, de lá para cá, muita coisa mudou na minha vida. É absoluto, né? Então, profissionalmente, depois desta constelação que eu fiz há 10, 12 anos atrás, eu consegui ter coragem de colocar as minhas ideias nessa dimensão concreta. Então, eu consegui ser ousada, ter confiança, mesmo gerando muita insegurança, eu expus o que eu pensava, né? Que foi o conceito da justa razão, foi o recurso da justa razão. Logo em seguida, eu consegui escrever um artigo sobre isso para uma revista alemã sobre a justa razão. E em seguida, fui num congresso de constelação familiar na Dinamarca, em Copenhague, e apresentei o meu trabalho científico da justa razão para todos os consteladores que estavam lá, inclusive todos os meus professores, que para mim foi um desafio gigante, né? Quando eu voltei para o Brasil, 1 ou 2 anos depois, eu comecei a escrever o meu livro, né? Isso foi o congresso foi em 2013, 2014, eu comecei a escrever o livro em 2015, 2016, 2017 eu publiquei meu livro, Olhe e Veja Além, né? Que fala um pouco dessa história, né? Em seguida, eu organizei um grupo, juntamos 9 profissionais que a gente se encontrava e publiquei mais 2 livros, resultado desses estudos. Em seguida, eu montei o Nexo Renascer Sistêmico, que é um método que eu desenvolvi, que é um método que tem critério, que tem início, meio e fim, que se você segue os passos, você consegue fazer o cliente atravessar do ponto de vista sistêmico, com muitos cuidados sobre traumatologia, sobre retraumatização, de como lidar, de como fazer. Quer dizer, eu desenvolvi um método, ensinei ano passado, estou ensinando esse ano, o pessoal do ano passado, quer dizer, tudo isso vem acontecendo depois que eu fiz aquela constelação. Lógico que depois daquela eu fiz mais umas 200, né? Uma depois da outra. E ontem à noite, quando eu estava de novo diante daquela situação, eu me dei conta, isso tudo passou na minha mente em 1 segundo, né? Então, profissionalmente, tudo que eu consegui fazer depois dessa reverência, dessa inclusão, desse entendimento do meu mapa mental, quer dizer, aquele vínculo sistêmico me colocava num papel, num emprego, num cargo, que você vive a vida inteira sem saber, tá? Então você tá lá executando uma tarefa inconsciente. Quem tá lá é a sua criança. É a sua criança que precisou pertencer. Então, ontem à noite, quando eu abri e me vi ali de novo, eu falei, gente, eu fiz todo esse caminho e agora eu preciso subir mais um degrau da minha escada, eu tenho que reverenciar a mesma coisa da mesma forma, e foi incrível, foi muito potente, foi maravilhoso, foi libertador. Eu tenho certeza que isso vai me abrir muitas portas, muita expansão de consciência, muita percepção, muita intuição.
Então, assim, profissionalmente, depois daquela constelação, isso me abriu muito. Afetivamente, eu consegui dar lugar para o meu parceiro, Oswaldo Santucci, somos casados há 36 anos, né? Eu consegui dar o lugar que ele deveria ter e que ele merece ter. E consegui me expor no sentido do lugar que eu quero ter e mereço ter. E ele conseguiu me dar. Então a gente conseguiu se trabalhar muito pessoalmente para a gente ter dignidade diante de um do outro, em que o afeto continue, a espiritualidade continue, a sexualidade continue, os projetos continuem e a vida possa ter um novo sentido a cada ciclo que a gente entra um com o outro, para ter sentido estar ao lado de um ao outro, né? Espiritualmente, com aquela constelação de 10, 12 anos atrás, eu vim trabalhando todo o conceito da individualidade, da autonomia, e alguns anos atrás eu incluí o conceito da essência. Mas com o conceito da justa razão, eu aprendi a lidar com as insuficiências, as dificuldades, as inabilidades, as ineficiências das pessoas que eu convivo, que eu estou junto, e tudo isso me deu um outro lugar diante dos conflitos, diante das dificuldades. Então, eu venho trabalhando muito a minha estrutura emocional no sentido de limite. Qual é o meu limite diante do outro e como colocar limite para o outro. Então, eu não invadir e não ser invadida. Como é que a gente desenvolve isso? E o trabalho com a essência é absolutamente fundamental nesse sentido. Então, você conectada num novo senso de orientação, com seu propósito de vida, com o que você veio fazer nessa vida, te dá um outro lugar, uma metaposição diante do teu papel infantil, do teu papel dessa lealdade sistêmica. E ontem à noite, quando eu abri a constelação, isso também me veio. Então, assim, profissionalmente, afetivamente, espiritualmente, socialmente, eu mudei muito as minhas relações. Eu consegui colocar limite em pessoas que precisavam do que era meu. Elas queriam o que era meu e eu consegui colocar limite. Também aprendi a ter limite diante das pessoas. E também aprendi a atrair pessoas que querem trocar, que querem dividir, que podem, que gostam, que ficam felizes com a troca. Então, muita coisa aconteceu comigo depois daquela constelação. E ontem, quando eu estava no mesmo lugar, diante da mesma cena, do mesmo emaranhamento, do mesmo trauma sistêmico, eu consegui entender tudo isso. Isso foram segundos na minha mente. E muito, muito grata a todos os que estavam presentes, os que foram representantes. Muito grata, eu vou me emocionar. Muito grata, meu parceiro. Que libertação. Que alegria. Como é bom ter liberdade de alma. A minha alma poder falar, a minha alma poder se expressar diante de todas as dificuldades que a gente enfrenta na vida, que são diárias. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu estou extremamente agradecida por essa oportunidade que eu tive ontem. E, gente, constelação funciona. É incrível. É incrível. Constelação é uma técnica. Lógico que tem que ser bem feita com profissionais competentes, estudiosos, responsáveis, humildes. É lógico que, como toda técnica, né, tem o seu contraponto, tem os seus riscos, tem as suas dificuldades. E fazer com pessoas que não estão tão bem preparadas sempre é um risco. Mas é incrível como o pensamento sistêmico, transgeracional, libera, te põe na vida, te traz presença. E, ultimamente, eu tenho falado muito do Pratique Presença, que é o recurso que você tem entre uma constelação e outra. É incrível o poder da presença, o poder de você... E eu acho que exatamente porque eu estou praticando muito presença, tenho falado isso nos cursos, nas aulas, para todos os meus alunos e clientes,
é que eu estou trazendo esta camada que eu entrei ontem à noite para eu conseguir me libertar. Eu estou trazendo a minha presença. Então, o que me impede, a parte do meu HD que fica presa no passado, que ainda está congelada em traumas transgeracionais, você vai trazendo. Então, assim, a presença, no momento te libera, ao mesmo tempo ativa os seus vínculos transgeracionais. E foi essa prática da presença que eu venho fazendo nesses últimos 2, 3 anos, mas nos últimos 6 meses, com muita intensidade, praticamente diariamente eu tenho feito, é que me trouxe o conteúdo de ontem e tudo isso está acontecendo. Que delícia! Que bom saber que eu vou ter muita expansão, que eu vou... Isso abre, eu sei, eu faço isso há mais de 20 anos, né? Eu me formei em 2002 com as constelações, então de lá para cá eu tenho muitas experiências. E eu sei que isso vai me expandir. Eu queria dividir isso com quem tiver ouvidos. Muito obrigado do seu ouvir, do seu compartilhar, do seu suportar, dar suporte. Um beijo no seu coração e façam trabalho com o pensamento sistêmico. Se trabalhe transgeracionalmente. A vida muda e muda para melhor. Não é simples, não é fácil, nem sempre tem final feliz, mas as transformações são profundas. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês no coração e tudo de bom.